A história do sequestro de Eloá Cristina não começa no dia em que Lindenberg invadiu o apartamento. Não começa com a polícia posicionada na porta, nem com câmeras de TV transmitindo tudo ao vivo para o país inteiro. Ela começa muito antes, num relacionamento adolescente cheio de expectativas, conflitos, ciúmes e inseguranças, que aos poucos foi se transformando em algo mais sombrio do que qualquer pessoa ao redor poderia imaginar. Eloá tinha apenas 15 anos quando começou a namorar Lindenberg Alves, de 22, uma diferença de idade que para muitos já trazia um alerta silencioso, mas que naquele momento passava despercebida pelos olhos do cotidiano. Ele era carismático, dedicado, atencioso no início, um rapaz que parecia oferecer a ela o tipo de atenção e afeto que adolescentes muitas vezes confundem com proteção. Para Eloá, que sonhava, estudava e fazia planos simples, tudo parecia comum, normal, parte do que tantas outras meninas da idade viviam. Mas com o tempo, como tantas histórias de relacionamentos abusivos que começam de maneira suave, pequenos sinais começaram a aparecer. Ciúmes excessivos, ligações constantes, mensagens cobrando explicações, mudanças de humor repentinas, uma presença que deixava de ser companhia e começava a ser vigilância. Os amigos percebiam. A família percebia. E principalmente Eloá percebia. Mesmo que ainda não conseguisse traduzir aquilo em palavras. O namoro seguia, mas já não era mais leve. A alegria dos primeiros meses tinha sido substituída por tensão, discussões e controle. Lindenberg, inseguro e emocionalmente instável, fazia da relação um território onde Eloá precisava constantemente explicar seus passos, seus horários, suas amizades. Era um relacionamento que, para olhos experientes, já estava contaminado por sinais claros de possessividade. Eloá tentou terminar. Tentou mais de uma vez. Como tantas meninas jovens tentam quando percebem que algo está fora do lugar. Mas ele não aceitava. Sempre havia um pedido de desculpas, uma promessa de mudança, um discurso emocionado que fazia com que ela hesitasse. Era como se cada tentativa de afastamento acendesse nele um novo tipo de desespero, algo que ficaria dolorosamente claro no desfecho dessa história. O relacionamento acabou oficialmente, pouco tempo antes do sequestro, mas na cabeça de Lindenberg aquilo não era um fim. Era uma provocação, uma ameaça, uma injustiça. Ele não aceitava a ideia de que Eloá seguiria sua vida. Não aceitava perdê-la. E essa recusa começou a tomar forma de obsessão. Sua vida passou a girar em torno disso. As mensagens ficaram mais intensas, as cobranças mais frequentes, e o tom emocional mais agressivo. Ele ligava sem parar. Aparecia de surpresa, pedia para conversar. Exigia respostas. Para ele a separação não fazia sentido. E em vez de aceitar, começou a alimentar internamente uma espécie de narrativa em que Eloá era sua e sempre seria. E essa narrativa, construída no silêncio psicológico de alguém que não tinha controle emocional, cresceu até perder qualquer limite. Poucos dias antes do sequestro, uma discussão mais séria marcou de vez o distanciamento. Eloá estava decidida. Queria seguir em frente, queria retomar sua vida, seus estudos, seus amigos, sua liberdade. Mas Lindenberg reagiu com raiva, com frases duras, com gestos que assustaram tanto ela quanto as pessoas ao redor. O clima emocional estava tenso, pesado, como se algo prestes a explodir estivesse pairando no ar. Mas ninguém imaginava que seria tão grave. A tarde do sequestro não começou com um plano sofisticado. Começou com impulsividade. Começou com aquele descontrole emocional que se transforma, pouco a pouco, em ato desesperado. Naquele dia Eloá estava no apartamento com amigos, estudando, rindo, vivendo uma rotina absolutamente comum. Era uma segunda-feira que deveria ter sido igual a tantas outras. Mas Lindenberg, tomado por uma mistura de ciúme, raiva e sensação de perda, foi até lá. O que aconteceu nos minutos seguintes alteraria para sempre a história recente do Brasil. Ele entrou no prédio decidido. Não ia conversar, não ia mediar, não ia resolver nada. Ele entrou tomado pela certeza absoluta e irracional de que Eloá não poderia deixá-lo. E o que começa como uma invasão emocional se transforma de forma trágica em uma invasão física. Quando a porta se fecha atrás dele, o destino de Eloá muda para sempre. E o destino da amiga Nayara também.
A partir daquele instante o apartamento deixa de ser um lar e se torna uma cápsula de tensão, medo e instabilidade emocional. A história do Brasil caminha para um momento que seria assistido ao vivo por milhões de pessoas, e a vida de Eloá, que até então era a vida comum de uma adolescente, se transforma em uma tragédia pública que ainda hoje carrega cicatrizes profundas na memória de quem a acompanhou. Tudo o que viria depois. O cerco, as horas intermináveis, as negociações falhas, os erros estratégicos, as transmissões ao vivo, a pressão da mídia, a presença de Nayara, a ação do gato e os disparos. Nasceu ali no momento em que Lindenberg decidiu que se Eloá não fosse mais dele, ninguém mais teria o direito de acompanhá-la. E o Brasil inteiro estava prestes a testemunhar essa história se desenrolar, minuto a minuto diante das câmeras. Quando Lindenberg entrou no apartamento, a atmosfera mudou de forma instantânea. O que antes era um ambiente de estudo, de risos tímidos de adolescentes conversando entre livros e cadernos, transformou-se, num piscar de olhos, em um espaço de tensão absoluta. A presença dele, carregada de raiva, frustração e descontrole emocional, fez com que Eloá sentisse imediatamente que algo estava fora de qualquer limite. Não era apenas uma visita fora de hora, não era mais uma conversa tensa, era algo maior, mais escuro, mais imprevisível. O silêncio que se instalou no cômodo durou poucos segundos, mas foram segundos suficientes para que todos percebessem que o clima tinha mudado para algo perigoso. Lindenberg fechou a porta atrás de si. Os amigos de Eloá, que estavam ali para estudar, ficaram paralisados, sem saber se deviam reagir, fugir, argumentar ou apenas observar. Eloá, por instinto, tentou manter a calma, mas ele estava alterado demais, inflamado demais, preso numa narrativa mental que já não permitia diálogo. Ele dizia que queria apenas conversar, mas o tom traía sua intenção. A forma como ele segurava Eloá, a rigidez do corpo, a respiração acelerada, os olhos fixos, era claro que ele não estava ali para conversar. Poucos minutos depois o clima já havia se transformado completamente. Em questão de instantes, o que era apenas uma discussão começou a se transformar em sequestro. Os amigos tentaram sair, e alguns conseguiram, mas quando Lindenberg percebeu que Eloá tentaria se afastar dele, trancou a porta e afirmou que ninguém mais sairia dali. A tensão atingiu um nível insuportável. Eloá tentava acalmá-lo, tentava falar baixo, tentava fazer com que aquela situação não se tornasse maior, mas Lindenberg já não ouvia, ou se ouvia já não processava. A notícia se espalhou rapidamente pelo prédio. Em poucos minutos vizinhos já sabiam que algo grave estava acontecendo. Telefone toca. Alguém chama a polícia. Uma patrulha é enviada. O que começou como um problema doméstico estava prestes a se tornar um dos eventos mais acompanhados da história da televisão brasileira. Quando os primeiros policiais chegaram ao local, a situação ainda era confusa. Eles não sabiam ao certo o que estava acontecendo lá dentro. Sabiam apenas que uma adolescente estava trancada com o ex-namorado, que a porta havia sido fechada com força e que testemunhas relataram gritos, tensão e uma discussão acalorada. O protocolo para esse tipo de ocorrência é, claro, isolar o local, tentar contato verbal, negociar com calma. Mas nada, absolutamente nada, prepararia os policiais para o que viria depois. Lá dentro, Eloá tentava o impossível, manter Lindenberg estável, enquanto tentava proteger a amiga Nayara, que ainda estava no apartamento. Nayara, assustada, tentava não fazer nenhum movimento brusco. Lindenberg, por sua vez, alternava momentos de silêncio com explosões emocionais. A lógica emocional estava quebrada. Ele já não queria apenas ser ouvido, queria ser obedecido, compreendido, atendido, e principalmente não queria perder Eloá. No corredor do prédio mais equipes chegavam, vizinhos se aglomeravam, celulares tocavam sem parar, pessoas cochichavam, mães buscavam seus filhos às pressas, temendo que algo ainda mais grave acontecesse. A rua lá embaixo começava a encher. O perímetro foi isolado. As luzes das viaturas iluminavam a fachada do prédio, criando um cenário que se tornaria icônico nas próximas horas. Quando a polícia conseguiu fazer o primeiro contato verbal com Lindenberg, o tom da conversa já mostrava o tamanho do problema. Ele não estava disposto a se entregar. Ele não estava disposto a permitir que Eloá saísse. Ele não estava disposto a negociar de verdade. Ele dizia frases desconexas misturando culpa, dor, ciúmes e sentimento de posse.
Era como se estivesse preso em um ciclo emocional que só se alimentava da própria raiva. Foi nessa fase que a figura de Eloá, mesmo em meio ao medo, mostrou uma força impressionante. Ela tentava falar com a polícia, tentava passar informações, tentava manter Lindenberg calmo, mas cada gesto dela, cada palavra, cada olhar, cada tentativa de controlar o ambiente era observada e interpretada por ele. Ele absorvia tudo, e qualquer movimento que ele considerasse um risco fazia a tensão subir ainda mais. Enquanto isso, do lado de fora a notícia já começava a se espalhar pela imprensa local. Primeiro uma viatura, depois outra, logo repórteres, câmeras, microfones, e quando o helicóptero da TV sobrevoou o local pela primeira vez, ninguém imaginava que aquilo se transformaria no primeiro sequestro transmitido quase integralmente ao vivo para o país inteiro. Mas por enquanto, ainda naquela tarde, a polícia acreditava que era possível resolver tudo de forma tranquila. Acreditava que se conversasse o suficiente, se oferecesse o suficiente, se desse espaço emocional, Lindenberg poderia se entregar. Mas a cada minuto ficava mais claro que aquilo não era uma negociação comum, era um sequestro emocional, e talvez inconscientemente um sequestro anunciado, uma tragédia que vinha sendo construída há meses na cabeça de um homem que se recusava a aceitar o fim de um relacionamento. Com a chegada de equipes especializadas, o comando da operação mudou de tom, estratégias começaram a ser discutidas, protocolos analisados, e pela primeira vez alguém disse em voz alta o que todos temiam: isso não vai terminar rápido. Lá dentro o silêncio era quebrado por choro contido, frases tensas e pedidos desesperados. Lá fora a cidade começava a se aglomerar, a imprensa começava a transmitir, o Brasil começava a assistir, e aquele apartamento pequeno de Santo André estava prestes a se tornar palco de um dos episódios mais marcantes e dolorosos da história recente do país. À medida que as horas passavam dentro daquele apartamento pequeno, abafado e carregado por uma tensão quase palpável, a presença de Nayara ganhava um significado ainda mais complexo. Ela estava ali não porque queria, mas porque o acaso a colocou no epicentro de uma tragédia que ninguém seria capaz de prever. Nayara, amiga de Eloá, tinha ido ao apartamento para estudar um gesto cotidiano, simples e inocente, e agora se encontrava trancada com um homem prestes a perder o controle de vez. No começo, a polícia acreditou que conseguiria retirar pelo menos uma das duas meninas, criando algum tipo de vantagem estratégica. Mas Lindenberg estava rígido em sua posição, nenhuma delas sairia. Ele dizia que Eloá era sua, que Nayara só sairia se ele permitisse, e que qualquer tentativa de aproximação poderia piorar a situação. O discurso dele já não era de um homem tentando resolver algo. Era de alguém confuso, emocionalmente esmagado, completamente dominado por um sentimento de posse que não reconhecia limites. Eloá, mesmo aterrorizada, tentava o impossível: proteger a amiga. Em vários momentos ela pedia a Lindenberg que deixasse Nayara ir embora. Pedia calma, pedia paciência. Tentava negociar usando palavras leves, tentando manter a tensão baixa. Suas mãos trêmulas escondidas ao máximo. A respiração acelerada controlada com esforço. Ela falava por ela e por Nayara, tentando manter a amiga em segurança. E Nayara, por sua vez, tentava se tornar invisível, silenciosa, evitando qualquer gesto que pudesse ser mal interpretado. Mas no fundo ambas sabiam que estavam presas às emoções de alguém que já não tinha mais domínio sobre si mesmo. Do lado de fora, a imprensa começou a perceber que havia duas adolescentes dentro do apartamento. Esse detalhe mudou completamente o tom da cobertura. O rosto de Eloá, o rosto de Nayara, o nome das duas, suas idades, suas histórias, tudo isso passou a circular de forma instantânea. O Brasil inteiro começava a acompanhar não apenas a narrativa de um sequestro, mas a imagem concreta de duas meninas presas com alguém emocionalmente instável. E é nesse ponto que o impacto humano do caso começa a se intensificar. No térreo, a família de Eloá já estava desesperada. A mãe, em choque, tentava acompanhar as negociações, mas sua expressão deixava claro que cada minuto dentro daquele apartamento parecia uma tortura insuportável. O pai, absolutamente transtornado, tentava conter a revolta, tentando entender como algo tão banal quanto estudar com uma amiga havia se transformado em um sequestro com cobertura nacional. O irmão adolescente observava sem conseguir falar, com uma mistura de medo, raiva e impotência, a imagem que formaria para sempre sua memória daquele dia.
Eles sabiam que a filha não tinha nenhuma relação com o conflito entre Eloá e Lindenberg, e talvez por isso o terror era ainda maior. Nayara estava ali por acaso. E agora cada segundo de sua vida dependia da instabilidade emocional de um homem que não conseguia aceitar que o relacionamento tinha acabado. Dentro do apartamento o clima oscilava entre silêncio absoluto e explosões de tensão. Lindenberg falava coisas desconexas, às vezes pedia desculpas, às vezes gritava, às vezes dizia que jamais faria mal às meninas, às vezes ameaçava. A imprevisibilidade era o que mais aterrorizava. Eloá tentava manter a calma, mas o corpo denunciava o medo. Nayara, pálida, tentava não chorar, e a cada movimento brusco de Lindenberg ambas prendiam a respiração esperando que aquilo não desencadeasse algo pior. A polícia continuava tentando negociar, mas havia um grande problema: a presença de Nayara tornava a situação ainda mais delicada. 2 reféns significavam o dobro de risco, significavam que qualquer ação tática seria ainda mais difícil. E se Lindenberg já estava emocionalmente descontrolado com Eloá, contar com a vida de outra adolescente ali dentro só aumentava a probabilidade de algo trágico acontecer. E mesmo assim não havia como removê-la. Cada tentativa de aproximação era respondida com ameaças. Lindenberg dizia que se alguém tentasse entrar, algo pior aconteceria. Dizia que não confiava mais na polícia. Dizia que só sairia dali do jeito dele na hora dele. Ele tinha perdido o controle, mas acreditava de forma ilusória que controlava a situação. Enquanto isso, o país, agora colado às televisões, começava a tomar partido emocional da história. Pessoas choravam assistindo às cenas. Comentários surgiam em programas ao vivo. Especialistas começavam a dar opiniões precipitadas. Psicólogos eram convidados para analisar o comportamento de Lindenberg. Cada segundo era transmitido, cada movimento interpretado, cada frase amplificada. E de forma cruel a pressão externa começou a influenciar o andamento da negociação. Para Nayara o impacto emocional era devastador. Ela estava presa em um cenário para o qual não havia preparo psicológico possível. Em vários momentos ela tentava se aproximar de Eloá para confortá-la, mas qualquer gesto podia provocar irritação em Lindenberg. Ele estava atento a tudo, observava cada troca de olhar, cada movimento dos pés, cada suspiro. E a polícia sabia que qualquer erro custaria vidas. Nayara se tornou sem querer uma peça central naquele drama. Sua presença fazia com que Eloá tentasse ser forte, fazia com que a polícia precisasse redobrar a cautela, fazia com que o país ficasse ainda mais angustiado. Quando a câmera captava uma silhueta na janela, ninguém sabia se era Eloá ou Nayara, e isso de certa forma aumentava ainda mais a carga emocional pública. A partir daquele momento o caso deixou de ser apenas um sequestro. Tornou-se um cenário simbólico do Brasil assistindo impotente a tragédia se desenrolar ao vivo. E Nayara, mesmo adolescente, mesmo assustada, mesmo sem saber como agir, se tornou parte essencial dessa história. Parte de um enredo que jamais deveria ter existido. E nos minutos seguintes algo aconteceria que mudaria completamente o rumo do sequestro. Nayara seria libertada apenas para depois voltar por ordem da própria polícia em um dos momentos mais controversos e dolorosos de toda essa história. Mas isso só começaria na próxima etapa, quando o Brasil, perplexo, acompanharia a sequência de erros estratégicos que colocariam 2 vidas ainda mais em risco. Do lado de fora do apartamento, o cenário havia mudado completamente. O prédio, antes silencioso e indiferente, agora era tomado por viaturas, policiais, jornalistas, câmeras, microfones e curiosos que se acumulavam em calçadas e janelas. Em poucos minutos, Santo André, uma cidade enorme, mas acostumada com sua própria rotina, se viu transformada em palco de um espetáculo que ninguém pediu, um espetáculo de tensão, incerteza e perigo extremo. A imprensa chegou rápido. Primeiro equipes locais, depois canais estaduais, em seguida as grandes emissoras nacionais. E quando os helicópteros começaram a sobrevoar o bairro, ficou claro que aquele sequestro não seria resolvido apenas entre a polícia e o sequestrador. O Brasil inteiro estava ali, opinando, julgando, e de forma cruel interferindo. A presença maciça da mídia criou um terreno onde cada decisão seria amplificada, cada falha seria discutida, cada silêncio seria interpretado. Policiais, negociadores, bombeiros, observadores, todos sabiam que qualquer movimento seria visto por milhões de pessoas em tempo real.
E essa pressão colossal começou a afetar não apenas a polícia mas também Lindenberg, que sabia que estava no centro das atenções. Ele via as câmeras, ele ouvia o barulho dos helicópteros, ele percebia a movimentação na rua, e em vez de isso servir como um catalisador para que ele se entregasse, acabou funcionando como um combustível emocional que inflou ainda mais seu senso de poder. Para alguém emocionalmente instável, impulsivo e desesperado, ser observado por um país inteiro tornou-se quase uma validação, como se agora ele tivesse um palco, um público, uma narrativa onde ele era o protagonista. Enquanto isso, dentro do apartamento, Eloá tentava manter a voz firme mesmo que suas mãos tremessem. Nayara tentava controlar a respiração para não demonstrar pânico. E Lindenberg oscilava entre momentos de calma aparente e explosões de raiva, falando alto, dizendo que a polícia queria enganá-lo, que ninguém ali entendia o que ele estava passando, que Eloá não podia abandoná-lo daquela maneira. A negociação, que deveria ser conduzida de forma técnica, sigilosa e paciente, começou a sofrer interferência externa de todos os lados. Jornalistas davam opiniões em tempo real. Apresentadores chamavam especialistas que recomendavam estratégias ao vivo. Pessoas na rua gritavam pedidos, palavras de apoio, insultos, conselhos, tudo sendo captado por microfones e câmeras que transmitiam sem filtro. E no meio disso a polícia cometia um dos erros que marcariam para sempre esse caso. Aceitou que a imprensa conversasse diretamente com Lindenberg, algo impensável em qualquer protocolo internacional de negociação com sequestradores. Repórteres estendiam microfones pela janela, chamavam o nome dele, perguntavam se ele queria falar, e ele queria, ele falava, ele respondia, ele se alimentava daquela interação. O sequestro começava a se tornar involuntariamente um diálogo não mais entre a polícia e o agressor, mas entre o agressor e o país inteiro. Eloá e Nayara nesse momento estavam emocionalmente esgotadas. A cada vez que Lindenberg avançava até a janela para falar com jornalistas, o medo de que ele perdesse o controle aumentava, assim como o medo de que a polícia tomasse alguma medida fora do padrão, pressionada pelo circo midiático armado ali na porta. A negociação oficial tentava manter a linha. Tentava conversar com Lindenberg por meio de telefonemas, tentava estabelecer confiança, tentava acalmá-lo. Mas qualquer avanço era imediatamente desfeito por alguma frase vinda da imprensa, por algum comentário feito ao vivo, por alguma notícia mal formulada que ele ouvia pela televisão ligada dentro do próprio apartamento. Era como se a negociação tivesse se fragmentado em 10, 15, 20 vozes diferentes, nenhuma delas alinhada. A situação ficou ainda mais crítica quando a polícia decidiu sugerir que Lindenberg permitisse que Nayara saísse do apartamento. Ele hesitou. Resistiu, mas Eloá insistiu, dizendo que a amiga não tinha nada a ver com aquilo, que o conflito era entre os dois, que ele precisava deixar Nayara embora. Essa conversa durou horas e só depois de muita insistência emocional Lindenberg cedeu. A libertação de Nayara deveria ter sido um respiro. Deveria ter sido a primeira vitória da negociação. Deveria ter reduzido a tensão lá dentro. Deveria ter permitido que a polícia redobrasse a segurança de Eloá sem o risco adicional de outra refém. Mas foi aí que aconteceu o erro mais incompreensível de toda essa operação, e talvez um dos erros mais marcantes da história policial brasileira. A polícia, após entrevistar Nayara rapidamente, decidiu que ela deveria voltar para dentro do apartamento. O raciocínio, que até hoje causa indignação, era o de que Nayara ajudaria na negociação, pois era próxima de Eloá e poderia acalmar Lindenberg. Um erro técnico, psicológico, estratégico e humano em absolutamente todos os níveis possíveis. Colocar uma vítima de volta na mão de um sequestrador emocionalmente instável é algo que nenhum protocolo do mundo prevê. Nada justifica, nada sustenta, nada explica. Quando Nayara voltou com o rosto branco tenso e claramente aterrorizada, Eloá sentiu um desespero que jamais esqueceria. Ela sabia que aquilo aumentava o risco. Ela sabia que a amiga não deveria estar ali. E Lindenberg, por sua vez, interpretou a devolução de Nayara como um gesto de confiança da polícia, mas também como um gesto que reforçava sua sensação de poder. O ambiente interno ficou ainda mais volátil. A cada minuto Eloá precisava ajustar o tom de voz, escolher as palavras, evitar movimentos bruscos, controlar o próprio pânico para evitar que ele explodisse de vez. Lá fora a imprensa narrava tudo como se fosse um jogo ao vivo.
como se a vida de duas adolescentes fosse parte de um drama televisivo, como se cada decisão da polícia fosse uma jogada que precisava de análise instantânea. E foi nesse caldeirão de pressão, erro, insegurança e ego inflado que o caso começou a caminhar, lentamente e dolorosamente, para uma tragédia inevitável. Nos dias seguintes o país assistiria a momentos de tensão crescente, explosões emocionais, tentativas fracassadas de diálogo, avanços ilusórios e um cerco que parecia nunca terminar, até que finalmente a ação do GAT transformaria tudo em uma sequência de segundos que mudariam o país para sempre. Mas essa etapa só começaria depois do desgaste, depois das falhas, depois da exposição, depois das lágrimas, depois do medo. A história de Eloá e Nayara ainda tinha horas de terror pela frente e o Brasil preso às telas acompanharia cada minuto. Enquanto o tempo dentro do apartamento parecia estagnado, do lado de fora ele corria em velocidade máxima. A cada hora mais câmeras chegavam, mais repórteres se posicionavam, mais microfones eram estendidos em direção às janelas, como se o prédio tivesse se tornado o epicentro emocional do país. O cerco policial já não era apenas um trabalho técnico, era um palco. E, de forma cruel, a vida de Eloá e de Nayara havia se transformado em um espetáculo transmitido ao vivo, minuto a minuto, para milhões de pessoas. Canais de televisão reorganizavam suas grades para cobrir o sequestro. Telejornais prolongavam edições. Programas ao vivo entravam em plantão extraordinário. Helicópteros sobrevoavam incessantemente, criando uma sinfonia metálica que reverberava dentro do apartamento, alimentando a paranoia de Lindenberg. E, como se já não bastasse, comentaristas se revezavam para analisar cada movimento que captavam pelas lentes. Um gesto de Eloá, uma sombra na cortina, um grito abafado, um policial se aproximando do corredor. O país inteiro assistia, mas o país inteiro também interferia. Ao longo das horas, uma espécie de relação indireta começou a surgir entre Lindenberg e as câmeras. Ele percebia que estava sendo visto. Ele sabia que era ouvido. Ele entendia que cada frase sua seria repetida em rede nacional. E essa percepção, em vez de fazê-lo recuar, começou a inflar ainda mais seu senso de importância. A situação dava a ele algo que talvez nunca tivesse tido: atenção absoluta, poder total. Um protagonismo que, distorcido por sua instabilidade, o tornava ainda mais imprevisível. Dentro do apartamento, Eloá e Nayara sentiam essa mudança. Cada vez que uma equipe de TV se aproximava, a tensão aumentava. A cada barulho do helicóptero, Lindenberg corria para a janela, como se precisasse monitorar tudo. A cada comentário que vazava da televisão ligada, ele interpretava como uma ameaça, como uma provocação, como um sinal de que estavam tentando enganá-lo. E qualquer sensação de engano, por menor que fosse, fazia a situação inteira se tornar mais perigosa. Ao mesmo tempo, a polícia enfrentava um desafio que raramente é discutido. Quanto mais câmeras havia no local, mais limitado se tornava o trabalho tático. Não era possível se aproximar sem que isso fosse notado e transmitido. Não era possível montar estratégias discretas. Não era possível agir sem que o próprio sequestrador percebesse pela imprensa. Era como tentar resolver uma equação sob holofotes e aplausos nervosos. Tudo à vista, tudo revelado, tudo analisado em tempo real. E, do lado de fora, a população vibrava entre dois sentimentos: esperança e horror. Esperança de que Eloá saísse viva. Horror de imaginar o que poderia acontecer. As redes sociais, ainda em sua fase inicial, explodiam em comentários. Uma avalanche de opiniões, julgamentos, teorias, críticas, pedidos desesperados. A tragédia se misturou à curiosidade mórbida, ao medo coletivo, à sensação de impotência nacional. Dentro do apartamento, a exaustão começava a vencer as meninas. Eloá já não conseguia esconder o cansaço. Seus olhos denunciavam noites sem dormir, lágrimas que não podiam ser derramadas, dores que ela precisava engolir para não provocar mais irritação em Lindenberg. Nayara tinha momentos de silêncio absoluto, momentos de choro contido, momentos em que parecia distante, como se tentasse escapar mentalmente de uma situação que não tinha saída física. Lindenberg, por sua vez, alternava entre momentos de calmaria e explosões repentinas. Ele gritava com Eloá, pedia que ela provasse amor, acusava a polícia de manipulação,
Ameaçava, chorava, ficava em silêncio, depois explodia novamente. Era como estar preso a uma bomba emocional prestes a estourar. E ninguém sabia qual gesto, qual frase, qual respiração seria o estopim. Do lado de fora, a polícia tentava manter algum controle, mas a verdade é que naquele ponto, o caso já tinha escapado de qualquer manual de crise. A presença das câmeras distorcia percepções. A pressão da opinião pública ditava ritmos. A falta de preparo específico, a ausência de protocolos claros e a interferência midiática transformaram a operação em um campo minado onde cada passo podia ser o último. Cada vez que as câmeras mostravam a janela do apartamento, o país prendia a respiração. E cada vez que Lindenberg aparecia, a tensão atingia um novo patamar. À noite, as luzes das viaturas iluminavam a fachada, criando sombras que pareciam projetar a tragédia para todo o bairro. Moradores nas janelas observavam impotentes. Alguns rezavam, outros choravam, outros apenas olhavam como se tentassem compreender como algo assim havia se tornado possível. E enquanto a cidade inteira acompanhava, enquanto o país assistia, enquanto a polícia tentava manter alguma linha de controle, Eloá e Nayara continuavam lá dentro, vivendo minuto a minuto um terror psicológico que ninguém, absolutamente ninguém, deveria experienciar. Com o passar dos dias, a tensão chegou ao limite. Lindenberg já não respondia mais com a mesma lógica. A polícia já não conseguia prever seus movimentos. O desgaste emocional das meninas era visível, e cada hora adicional dentro daquele apartamento aproximava o caso de um desfecho trágico. O país assistiu ao sequestro como quem assiste a uma contagem regressiva invisível, sem saber onde ela termina. E infelizmente esse relógio estava avançando rápido. A ação final do GAT estava prestes a acontecer, e o que viria a seguir marcaria para sempre a história recente do Brasil. Os dias dentro daquele apartamento pareciam não ter fim. A cada nova madrugada a tensão aumentava. A cada amanhecer, a situação parecia mais frágil. Eloá já não tinha forças para esconder o desgaste. Nayara oscilava entre silêncio absoluto e respiração acelerada. E Lindenberg, completamente tomado por um turbilhão emocional que misturava raiva, frustração, ciúmes e sensação de derrota, se transformava em um barril de pólvora prestes a explodir. Do lado de fora, a polícia sabia que o tempo estava acabando. Sabia que cada hora ali dentro ampliava o risco. Sabia que Lindenberg já não respondia de forma racional às tentativas de negociação. O país inteiro assistia, preso em uma ansiedade coletiva que parecia atravessar televisões, rádios e celulares. Era como se o coração de milhões de pessoas batesse no mesmo ritmo, aguardando, temendo, pressentindo que algo terrível estava por vir. No interior do apartamento, a atmosfera era quase irrespirável. A falta de sono, a fome, o medo e o confinamento faziam com que Eloá e Nayara vivessem em um estado constante de alerta. Cada passo de Lindenberg fazia o corpo das duas estremecer. Cada frase dita em tom alto provocava uma onda de adrenalina. Elas já não sabiam o que esperar, porque a essa altura não havia mais lógica no comportamento dele. Não havia mais previsibilidade. Não havia mais margem para diálogo. Lindenberg havia se tornado o epicentro emocional de um desastre, e Eloá e Nayara estavam presas ao redor desse epicentro, tentando sobreviver ao imprevisível. Naquele dia final, policiais especializados do GAT já tinham concluído. A negociação havia falhado. Não havia mais progresso. Não havia mais comunicação efetiva. Não havia mais condições de manter o cerco por muito mais tempo. O desgaste físico e emocional das meninas era evidente. A tensão de Lindenberg atingira um ponto crítico, e qualquer frase, qualquer gesto, qualquer ruído poderia ser interpretado por ele como uma ameaça. A estratégia passou a ser planejar uma ação tática, a invasão. Mas essa decisão, assim como tudo naquele caso, também estava contaminada por pressão, urgência e exposição midiática. A imprensa transmitia cada detalhe. Helicópteros sobrevoavam em círculos. Repórteres especulavam sobre movimentos policiais. Especialistas opinavam em tempo real sobre o que deveria ser feito. À frente do prédio parecia uma arena, e atrás das câmeras uma multidão de espectadores eletrizados por tensão. As pessoas sabiam que aquele momento estava próximo, mas ninguém imaginava como seria. E principalmente ninguém imaginava quão profundamente marcado ficaria o país depois dele.
No apartamento, Lindenberg alternava entre momentos de silêncio profundo e gritos repentinos. Ele dizia frases desconexas. Falava sobre não se entregar, sobre não confiar na polícia, sobre não sair dali de mãos vazias. Ele apertava as mãos, caminhava de um lado para o outro, batia portas, fazia barulhos que gelavam o sangue das meninas. Eloá tentava conversar, tentava acalmar, tentava não provocar. Ela falava baixo, muitas vezes com lágrimas nos olhos, tentando preservar não apenas a própria vida, mas também a de Nayara. Era como se ela tivesse assumido, apesar do pânico, uma postura de proteção. A força emocional que Eloá demonstrou ali, em meio ao terror absoluto, é algo que o Brasil nunca esqueceu. Quando os policiais finalmente decidiram agir, o clima do lado de fora se transformou em uma tempestade silenciosa. O GAT começou a se posicionar, preparando o momento mais crítico da operação. A tensão era tão alta que parecia vibrar no ar. Cada agente sabia exatamente o que estava em jogo. Sabiam que a ação precisava ser rápida, precisa, decisiva, mas também sabiam que o risco era enorme. Lá dentro, Lindenberg ouviu barulhos no corredor. Ouviu movimentação. Percebeu que algo estava prestes a acontecer. E foi nesse instante que tudo se rompeu. A porta foi arrombada. O GAT entrou com força. Um estrondo ecoou pelo prédio inteiro. E em questão de segundos que mudaram o Brasil, a situação saiu do controle de forma irreversível. Lindenberg disparou, os tiros ecoaram como cortes no tempo. Eloá foi atingida. Nayara gritou. O país inteiro assistiu. Câmeras captaram o movimento, helicópteros sobrevoavam enquanto a polícia corria pelos corredores. O que deveria ser uma ação precisa se transformou em caos. Dentro do apartamento, o som dos tiros reverberava enquanto policiais avançavam para neutralizar o agressor e retirar as meninas. Eloá, ferida gravemente, foi carregada às pressas. Nayara, em choque, foi retirada com o rosto num misto de desespero e incredulidade. Tudo aconteceu em segundos cronometrados pela dor. O Brasil assistiu ao vivo ao fim de uma negociação que nunca funcionou. Assistiu ao momento exato em que um erro atrás do outro resultou em tragédia. Assistiu impotente à imagem de uma adolescente sendo carregada nos braços de policiais enquanto helicópteros transmitiam tudo, sem filtro, sem pausa, sem anestesia. Eloá seria levada ao hospital, mas os ferimentos eram profundos, críticos e irreversíveis. Horas depois, a notícia que ninguém queria ouvir foi confirmada, e o Brasil entrou em luto. Aquela invasão, aqueles disparos, aquela sequência de segundos se tornaram um marco, não apenas pela tragédia, mas porque deixaram expostas as falhas profundas na condução de crises, nos protocolos policiais, no tratamento midiático e na incapacidade nacional de lidar com situações de alto risco sem transformá-las em espetáculo. A ação do GAT foi o ponto final de uma história que jamais deveria ter começado, mas infelizmente também foi o começo de uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. Quando os disparos cessaram e o som das botas do GAT ecoou pelos corredores, o Brasil experimentou um silêncio raro, um silêncio denso, sufocante, cheio de incredulidade. O país inteiro parecia ter parado, congelado diante da televisão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minutos antes, ainda havia esperança, por menor que fosse, de que Eloá sairia viva. Em segundos, essa esperança foi destruída pela força de uma tragédia transmitida sem corte, sem edição, sem nenhuma barreira entre o público e o horror. A notícia da morte de Eloá Cristina se espalhou como uma onda brutal. Jornais interromperam suas programações. Emissoras exibiram flashes urgentes. Programas de variedades, novelas, transmissões esportivas, tudo foi interrompido para anunciar a tragédia. Em Santo André, a comoção foi imediata. Pessoas nas ruas choravam. Vizinhos se abraçavam sem se conhecer. Escolas suspenderam aulas. E na porta do prédio o clima era de puro desespero. A família de Eloá entrou em um estado de devastação quase indescritível. A mãe, que havia passado dias inteiros em vigília, chorava sem conseguir respirar. O pai, sem forças para se manter de pé, precisou ser amparado. O irmão adolescente tremia sem saber como reagir. E aquela imagem, a imagem de uma jovem adolescente sendo carregada nos braços de um policial, ferida, inconsciente, silenciosa, se tornou uma das memórias mais dolorosas da história recente do país. Enquanto isso, Nayara, ferida mas viva, era tratada no hospital. Ela estava em choque, profundamente traumatizada, tentando entender como havia sobrevivido a algo tão terrível.
Sua família, aliviada por tê-la de volta, mas destruída emocionalmente pelo trauma, se via dividida entre gratidão e culpa. Culpa por saber que ela só estava viva porque em algum ponto da tragédia Lindenberg decidiu não atirar nela. Mas a tragédia não terminou ali, ela apenas mudou de forma. Agora o país queria respostas. Queria entender como o sequestro de uma adolescente pôde durar mais de 100 horas sem solução. Queria saber por que Nayara havia sido enviada de volta ao apartamento depois de ter sido libertada. Queria entender por que a polícia havia permitido tamanha interferência da imprensa. Queria saber quem deveria ser responsabilizado pela morte de Eloá Lindenberg, a polícia, os negociadores, a exposição midiática ou improviso tático, a falta de preparo ou todos eles juntos. As perguntas começaram a se multiplicar antes mesmo do corpo de Eloá ser liberado para a família. Em programas de debate, especialistas falavam em erros grossos de protocolo. Ex-negociadores criticavam a condução do caso. Psicólogos apontavam falhas na compreensão do perfil emocional de Lindenberg. Advogados questionavam a gestão da crise. E jornalistas, muitos dos quais haviam participado ativamente da cobertura, tentavam entender seu próprio papel na escalada da tragédia. No velório de Eloá, centenas de pessoas se reuniram para prestar homenagens. Flores cobriam o caixão. Adolescentes choravam abraçados. Professores lembravam da aluna dedicada, da menina sorridente, da jovem cheia de sonhos interrompidos de forma brutal. A comoção era tamanha que o cortejo se transformou em um movimento coletivo de indignação. O país inteiro se reconheceu naquela dor. Porque Eloá poderia ser qualquer filha, qualquer sobrinha, qualquer vizinha, qualquer amiga. Era uma tragédia que atravessava classes sociais, cidades, idades e fronteiras. Enquanto isso, Lindenberg era levado sob custódia, escoltado com o rosto tenso e olhar vazio. Ele já não gritava. Não chorava, não protestava. Estava em silêncio, um silêncio que para muitos soava quase cínico, mas que na verdade escondia uma mistura de choque, confusão e o vazio esmagador que segue grandes explosões emocionais. Ele sabia naquele momento que tinha destruído sua própria vida. Sabia que havia tirado a vida de Eloá. Sabia que havia ferido Nayara. Sabia que havia se tornado o homem mais odiado do Brasil. O julgamento de Lindenberg demorou, mas quando finalmente aconteceu, foi marcado pela mesma atenção nacional que acompanhou o sequestro. O tribunal estava lotado. A imprensa se posicionou em peso. Pessoas acompanhavam cada detalhe como se assistissem a um capítulo final de uma história que o país nunca queria ter vivido. O Ministério Público apresentou um caso contundente. Mostrou vídeos. Reproduziu áudios. Reconstruiu a linha do tempo, explicou a dinâmica do sequestro, exibiu os laudos, reconstruiu a trajetória dos tiros e descreveu minuto a minuto o momento da invasão. A defesa tentou argumentar que a ação policial havia sido falha, o que de fato era verdade, mas nenhuma falha externa diminuía a responsabilidade de Lindenberg pelos disparos. Ele controlou a arma. Ele apertou o gatilho. Ele decidiu que Eloá não sairia viva daquela situação. Ele criou a tragédia. O júri, após ouvir tudo, não teve dúvidas: condenação, mais de 90 anos de prisão. Do ponto de vista jurídico era um desfecho óbvio. Do ponto de vista emocional, nada, absolutamente nada, devolveria Eloá à vida. Mas a ferida deixada por esse caso continuou aberta. Por anos, especialistas revisitaram o caso para entender quais erros não podiam se repetir. Discutiu-se o papel da imprensa, que transmitiu cada movimento sem filtro. Discutiu-se o despreparo policial em lidar com situações de reféns. Discutiu-se a interferência externa, a falta de perícia técnica, a ausência de negociadores experientes, a exposição das vítimas, a pressão da audiência, a espetacularização da violência. E, acima de tudo, discutiu-se a necessidade urgente de reformular protocolos nacionais de crises com reféns, para que nenhuma adolescente nunca mais tivesse o destino que Eloá teve. O caso Eloá escancarou com brutalidade falhas estruturais de um país inteiro, e deixou marcado para sempre um nome, um rosto, uma história que ainda dói ao ser lembrada. Eloá Cristina não foi apenas uma vítima, ela foi um alerta. Um pedido de atenção, uma ferida emocional coletiva que o Brasil nunca conseguiu cicatrizar. A morte de Eloá Cristina não se encerrou naquele hospital, nem naquele corredor de polícia, nem naquele momento em que o país recebeu a notícia com um suspiro coletivo de dor e incredulidade. Seu nome passou a ecoar por semanas, meses, anos como uma ferida nacional que se recusava a fechar.
O que aconteceu no apartamento de Santo André não foi apenas uma tragédia, foi um reflexo brutal de falhas profundas, expostas ao vivo para todo o país, sem filtro, sem intervalo, sem a chance de desviar o olhar. Nos dias seguintes ao desfecho, o Brasil entrou em um ciclo de reflexão intensa. Jornais estampavam a história nas capas, revistas dedicavam edições inteiras ao caso. Programas de televisão mantinham o sequestro como assunto contínuo, destrinchando cada detalhe, cada falha, cada decisão tomada. A pergunta que pairava no ar, repetida por especialistas, apresentadores, psicólogos, advogados, promotores e cidadãos comuns, era sempre a mesma: como isso pôde acontecer? E essa pergunta não era simples. Ela tinha múltiplos alvos, alguns evidentes, outros mais sutis, mais difíceis de apontar, mais incômodos de aceitar. A primeira onda de críticas recaiu naturalmente sobre a polícia. A atuação das equipes envolvidas foi questionada em praticamente todos os seus aspectos. A falta de negociadores experientes, a ausência de protocolos específicos para crises de reféns, a interferência externa que nunca deveria ter sido permitida, as conversas diretas da imprensa com o sequestrador, a decisão totalmente incompreensível de devolver Nayara ao apartamento, a estratégia confusa que levou à invasão final, a leitura equivocada da situação, a análise falha do risco, a hesitação em momentos-chave e a ação final que resultou justamente no que a polícia deveria evitar: a morte da vítima. A opinião pública foi implacável. Para muitos, o Estado havia falhado em sua função mais básica: proteger, e não proteger apenas Eloá, mas também Nayara, que por pouco não teve o mesmo destino. As análises técnicas feitas posteriormente mostraram que a operação violou princípios fundamentais de crises com reféns, princípios que já eram conhecidos internacionalmente, mas que no Brasil ainda careciam de treinamento adequado. Em paralelo, a imprensa também se viu inundada por críticas. Pela primeira vez em proporção nacional, o país discutia o papel dos jornalistas em situações de risco extremo. Era aceitável transmitir cada movimento ao vivo? Era ético colocar um microfone na janela e chamar o sequestrador pelo nome? Era seguro deixar helicópteros sobrevoarem um prédio onde 2 reféns estavam nas mãos de um agressor instável? Era responsável deixar comentaristas opinarem em tempo real sobre ações que estavam em andamento naquele instante? A resposta para muitos era um retumbante não. A cobertura jornalística no caso de Eloá ultrapassou qualquer limite que separa a informação de interferência. E essa interferência, embora não intencional, criou uma pressão tão grande sobre a polícia e sobre o próprio Lindenberg que se tornou parte do problema. A tragédia dessa forma não foi apenas um erro policial. Foi também um erro midiático. Um erro coletivo. Um erro de um país inteiro que ainda estava aprendendo a lidar com a violência, com o espetáculo, com a exposição. Enquanto isso, especialistas em psicologia analisavam o perfil de Lindenberg, falavam sobre ciúmes patológico, dependência emocional, impulsividade, dificuldade de lidar com rejeição, características de personalidade que indicavam risco claro em situações de separação. Para muitos, a tragédia de Eloá começou muito antes do sequestro, começou nos primeiros sinais de controle, de possessividade, de manipulação emocional. Mas como acontece em tantas relações abusivas, esses sinais foram sendo normalizados, ignorados ou confundidos com ciúme de quem ama. O caso fez o Brasil discutir violência contra mulheres de uma forma que até então não acontecia com essa intensidade. Eloá se tornou um símbolo cruel de tudo o que pode acontecer quando sinais de abuso não são identificados, quando limites não são estabelecidos, quando a sociedade não leva a sério comportamentos que deveriam ser tratados como alerta e não como paixão. Sua história virou pauta em escolas, em grupos de mulheres, em conversas de mães com filhas, em programas de TV que tentavam identificar o que poderia ter sido evitado. Como legado, Eloá deixou não apenas uma dor imensa na própria família, deixou também uma chamada de atenção nacional. A discussão sobre feminicídio, sobre relacionamentos abusivos, sobre sinais de perigo emocional, sobre protocolos de segurança e sobre a responsabilidade da mídia ganhou força depois dela. Seu nome se tornou referência em debates, palestras e estudos que analisam a violência de gênero no Brasil, mas ao mesmo tempo essa reflexão profunda convivendo com o fato de que no fim a tragédia
tragédia poderia ter sido evitada deixa um gosto amargo na sociedade. O caso Eloá é uma das histórias mais dolorosas do país justamente porque reúne tudo o que não deveria ter acontecido: uma adolescente presa em um relacionamento controlado, um sequestrador sem estabilidade emocional, uma polícia despreparada, uma mídia invasiva, e um desfecho marcado por erro atrás de erro até o ponto da irreversibilidade. A morte de Eloá marcou profundamente o Brasil, marcou pais que passaram a ver suas filhas com mais cuidado, marcou escolas que passaram a discutir abuso emocional, marcou jornalistas que mudaram seus códigos internos, marcou policiais que passaram a treinar novos protocolos, marcou psicólogos, advogados, ativistas, marcou toda uma geração, e anos depois, quando documentários, reconstituições e reportagens revisitariam o caso, ficaria claro que Eloá não morreu apenas por causa de um agressor. Morreu também por causa de um conjunto de falhas sistêmicas que se somaram de maneira trágica. Sua história é até hoje uma das maiores advertências do país sobre como lidar e como não lidar com crises emocionais que envolvem jovens, violência doméstica e comportamento possessivo. No fim, o caso de Eloá Cristina não deixou apenas uma ferida, deixou um legado doloroso, duro, mas necessário. Um legado que nos obriga a lembrar sempre que vidas não podem ser tratadas como espetáculo, que negociações não podem ser influenciadas por câmeras, que meninas precisam ser ouvidas quando dizem que têm medo, e que o amor jamais deve ser confundido com controle. O nome de Eloá ainda hoje é sinônimo de alerta, um eco que atravessa o tempo, lembrando-nos de que certas tragédias não trazem apenas luto, trazem lições que precisam ser vistas, compreendidas e aplicadas para que nunca mais se repitam. Quando revisitamos a história de Eloá Cristina, não estamos apenas contando um sequestro, estamos revisitando um trauma coletivo, uma ferida que se abriu diante do país inteiro, um episódio que nos obrigou a encarar nossas próprias falhas, como sociedade, como instituições, como espectadores. A morte de Eloá não foi apenas um ato de violência cometido por alguém incapaz de lidar com a perda. Foi também um retrato doloroso de como deixamos sinais passarem despercebidos, de como a proteção falhou, de como a exposição ultrapassou limites, de como decisões equivocadas, uma após a outra, criaram uma cadeia de eventos que terminaram da pior forma possível. Eloá era uma adolescente cheia de vida, com sonhos simples, com amigos, com sorriso fácil, uma menina que deveria ter crescido, estudado, vivido sua juventude, planejado o futuro. Mas suas escolhas foram arrancadas por alguém que confundiu amor com posse, afeto com controle, convivência com domínio. E essa confusão emocional, somada à falta de preparo estrutural e ao espetáculo midiático que transformou um apartamento em palco nacional, fez com que sua história terminasse de forma brutal, injusta e irreparável. Lembrar de Eloá é lembrar da urgência de entender os sinais de um relacionamento abusivo. É lembrar do perigo que existe quando o ciúme é romantizado. É lembrar de quantas vidas jovens são interrompidas por agressões travestidas de paixão. É lembrar da necessidade de treinar equipes, de proteger vítimas, de respeitar protocolos, de impedir que o sensacionalismo ultrapasse o cuidado com seres humanos. Mas também é lembrar da força de Eloá. A força da menina que tentou proteger a amiga. A força da adolescente que, mesmo com medo, tentou manter Lindenberg calmo. A força de alguém que lutou silenciosamente até o último instante. Eloá Cristina se tornou símbolo, não porque quis, mas porque sua história se impôs como uma das mais marcantes dos nossos tempos. Uma história que nunca deveria ter acontecido, mas que precisa ser contada para que não aconteça de novo. Se você chegou até aqui, obrigado por sentir essa história com a gente. Obrigado por dedicar seu tempo e sua sensibilidade a revisitar um caso tão doloroso, tão complexo e tão importante. É assim, com informação, reflexão e responsabilidade, que mantemos a memória das vítimas viva, não pelo sensacionalismo, mas pelo compromisso de aprender, evoluir e criar um país mais seguro. Se quiser continuar acompanhando reconstruções completas, investigações profundas e narrativas que tratam crimes reais com seriedade, ética e contexto, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada caso é contado com respeito, profundidade e verdade, e você faz parte disso. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo caso criminal 10º.